A imprensa argentina noticiou: o Everton exerceu a compra de Alcaraz junto ao Flamengo. Mas será que é verdade? Nós vamos apurar e vamos trazer aqui para vocês. Se for verdade ou se ainda não procede, nós vamos contar para vocês. Lembrando que já noticiamos, o valor fixado é alto e o Flamengo pode praticamente conseguir resgatar todo o valor investido na contratação de Alcaraz na temporada passada. Tem também informação sobre Danilo. Danilo deu uma baita declaração, muito boa, a gente vai falar sobre isso. E tem também lista para o Super Mundial. Apuramos o que o Flamengo pensa sobre Pedro. Será que ele será inscrito no Super Mundial em junho? Lembrando que o Pedro está em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho, e nós vamos contar isso tudo aqui para vocês no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bora, galera, estamos bem próximo da nossa meta estipulada para essa temporada e eu tenho certeza que com a ajuda de vocês nós vamos conseguir. Galera, é o seguinte, Arrascaeta, o perfil lá do Alexandre Matos, um torcedor que eu troco várias ideias aí no WhatsApp sobre o Flamengo, ele fez um levantamento dos minutos de Arrascaeta em campo desde quando ele chegou ao Flamengo. 2019, 3.702 minutos, 2020, 3.833 minutos, 2021, 2.481 minutos, 2022, 3.982 minutos, 2023, 2.892 minutos e 2024, 3.276 minutos. Quando ele bota aqui no ano, isso me leva a crer que é seleção uruguaia também. Então fica aí esse registro para vocês. Lembrando que a Arrascaeta está gerando uma certa polêmica. Há quem é contra a renovação de contrato dele agora, faltando muito tempo para o contrato dele acabar, o atual. Há quem defenda que não, tem que esperar um pouco, há quem peça, enfim, quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Galera, vamos lá. O Danilo, que é um cara assim que toda vez que ele dá uma entrevista eu paro para ouvir, para ver, porque é um cara que tem umas ideias sensacionais. Anos de Europa, isso dá uma bagagem absurda para ele. Eu acho que ele tem uma cultura totalmente europeia, tal como outros jogadores que passaram recentemente pelo Flamengo. Diego Ribas, o próprio Felipe Luiz, que hoje é treinador do Flamengo, treinador do Danilo. O Alexandro também é um cara que eu gosto demais de ouvi-lo. Então ele deu uma declaração, cara, para o jornal inglês The Guardian, que eu achei sensacional. E certamente o Marcos Braz deve discordar dele. Vocês vão entender o porquê. Abre aspas. Os clubes só farão algo sobre o lado mental e psicológico dos atletas quando perceberem o prejuízo financeiro que estão sofrendo. Veja quantos jogadores que eram estrelas nas categorias de base e que não chegaram ao profissional por causa dessa avalanche de críticas. Quando você sobe, tem muito dinheiro, mulheres e fama, mas como lidar com isso? Todos nós conhecemos alguém que perdeu o rumo no futebol. Quando os clubes perceberem quantos jogadores estão perdendo por problemas emocionais e psicológicos, eles pensarão duas vezes e começarão a investir, porque isso é valor técnico e financeiro para o time. Após a minha postagem dessa declaração do Danilo, muita gente marcando o Lohan, atual jogador do Flamengo, dando a entender que o Lohan está passando por esse processo. E de fato está. Quem viu minha entrevista aqui com o José Boto deixou isso muito claro, que ele está muito preocupado com o lado humano do Lohan, em resgatar a felicidade do Lohan em jogar futebol, percebendo algumas atitudes fora das quatro linhas do Lohan. E o Danilo, ele não fala do Lohan, eu acho que nem é uma indireta para o Lohan. Mas dando a minha opinião, acho que o Lohan se encaixa assim nesse perfil aqui. Acho que erraram com ele no passado, enfim, e agora estão tentando consertá-lo, resgatá-lo. E eu espero que dê certo. Ele está atualmente no Sub-20, tem que passar por todo um processo, o que é normal com qualquer ser humano, não só o atleta, jogador de futebol, mas o ser humano, ele precisa passar por etapas na vida para poder evoluir, aprender mais. Então fica esse baita registro aí do Danilo que eu achei sensacional. Por falar em Lohan, galera, o Elias Duba, presidente do Madureira, lembrando que o Madureira tem 30% do Lohan,
Olha, ele não poupou críticas ao Flamengo durante a gestão Rodolfo Landim por causa do Lohan. Houve essa entrevista ele deu para o GE.com. Não fui consultado sobre isso, embora a gente tenha participação do Lohan. Quando dei ao Flamengo os 70% dele, eu não negociei os 70%. Eu dei ao Flamengo, de graça. É teu. Você vai fazer o jogador e se o jogador virar, 30% é meu e vou fazer dinheiro em cima disso. O Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, recebeu uma proposta que acho que foi em torno de 30 milhões de euros. Eu tinha um contato direto com o Landim e aí quando surgiu essa proposta eu falei, Landim, vende. Ele chamou o Spindle, na ocasião o diretor executivo, e falou assim, ô Duba, está pedindo para eu vender o Lohan. Era no lançamento do Carioca do ano passado. Diz para ele a nossa intenção. Anota o que eu estou falando. Lohan vai ser a maior transação de um jogador feito pelo Flamengo na história. Vamos renovar o contrato dele, aumentar a multa, porque esse menino, a multa vai ser 100 milhões de euros e o negócio dele é quase nessa faixa. Legal, mas com aqueles 30 milhões de euros eu botava a pipa no alto. Quando eu vejo agora um treinador que chega no Flamengo, pega um ativo do Flamengo, um dos maiores medalhões que tem no Flamengo hoje, visto que já teve uma proposta anterior e era considerada a galinha dos ovos de ouro do Flamengo, e bota o cara para escanteio, tá aí o Elias Duba, presidente de Madureira, criticando o Flamengo nesse gerenciamento de carreira do Lohan. Cada um tem um lado, cada um tem uma visão. O Elias Duba está dando o lado dele, mas ele também não vivencia ali o ninho do urubu, ele não sabe o que acontece nos bastidores do Flamengo para poder dar essa opinião. Mas fica aí o registro do presidente do Madureira, que tem 30% do atleta. E por falar em negociação, a imprensa argentina noticiando que o Alcaraz foi comprado pelo Everton de maneira oficial, que o Everton exerceu a opção de compra, a obrigação de compra e comprou o Alcaraz. Eu procurei o Flamengo me relatou que até o momento não chegou nada. E outra, eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 24 de março, às 23 horas e 11 minutos. E até o momento o Flamengo não recebeu esse comunicado. Eu vou soltar o vídeo na terça pela manhã, no dia 25 de março. Se algo mudar durante esse período, vocês vão saber que o Venezinho não tem culpa. Porém, acho difícil que mude. Porque o Everton, por que o Everton iria exercer agora? O Everton vai esperar o fim da temporada. Beleza, tem a opção de compra, caso ele não bata a meta. E o Everton vai exercer a opção de compra. Não precisa ser agora. Por que faria agora? Não faz o menor sentido. O próprio Flamengo pensa assim como eu, tá? Pelo que eu conversei com as pessoas do Flamengo, o próprio Flamengo pensa dessa maneira. Mas fica aí o registro, já que muita gente me questionou, não só aqui nos comentários do YouTube, no Twitter, no Instagram, muita gente me perguntando sobre o Alcaraz e ainda não procede. Lembrando que o Flamengo fixou aí 15 milhões de libras, mais 3 milhões em metas, caso ele seja comprado pelo Everton. E sim, é em libras, para quem me perguntou, tá bom? E, galera, informação sobre o Super Mundial. Tá chegando, hein? É em junho. Eu não sei vocês, mas eu estou extremamente animado. Eu estou tratando esse Super Mundial como se fosse Copa do Mundo, sabe? Copa do Mundo de seleção. Eu estou nessa pegada. E me julgue, pode me julgar à vontade, porque eu acho que vai ser maneiro pra caramba para todos os clubes do futebol brasileiro. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras. Vai ser sensacional, uma visibilidade absurda. Vários clubes do mundo importantíssimos participando, e o Flamengo vai enviar nesta semana a lista para a FIFA com os 50 jogadores pré-inscritos no Super Mundial. E Pedro, que está em fase final aí de recuperação da grave lesão no joelho, vai estar na lista, tá? A lista final, com pelo menos 26 nomes e no máximo 35, é enviada pelos clubes à entidade antes do torneio. E todos dessa lista final tem que estar na lista inicial de 50. Basicamente o que acontece com a Conmebol na hora da Libertadores. A lista final tem que ser enviada até quando? Vocês vão me perguntar isso e eu fiz esse questionamento para as pessoas. Não está no regulamento. O regulamento diz o seguinte: uma cópia da lista final assinada pelo clube deverá ser enviada à FIFA até o prazo estipulado na circular pertinente, ou seja, só os clubes sabem. Não está no regulamento. Eu não tenho acesso. Só os clubes vão saber a data certinha. Entre 27 de junho e 3 de julho, ou seja, durante o torneio, pode trocar até 6 jogadores. E na lista inicial tem que ter pelo menos 4 goleiros, na lista final tem que ter pelo menos 3 goleiros.
Vene, e o Jorginho? Se ele for contratado de fato e está muito bem encaminhada a situação, pelo visto, ele só vai poder ser inscrito a partir do dia 27 de junho, que é quando o Flamengo e os demais clubes podem fazer as respectivas trocas, do dia 27 de junho ao dia 3 de julho. 6 trocas está previsto nessa lista do Super Mundial. Eu preciso falar sobre isso, porque eu acredito, eu tenho religião, tá? Eu sou católico, enfim, não estou aqui também para dizer que você tem que ser católico também. Eu acho que cada um tem a sua religião. Eu acredito no Deus, e o Deus, na minha visão, está fazendo mais um milagre. Após quase ter a morte cerebral constatada, Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino, deixou a UTI e está respirando sem aparelhos. Gente, esse jogador do Bragantino sofreu um grave acidente de carro quando estava a caminho do CT do Bragantino, vocês vão se recordar. Era tratado, entre aspas, como morto pela imprensa, todo mundo dizendo, é uma pena, pelo visto não tem mais jeito. Isso é um milagre que estamos vivenciando e não podemos deixar de falar sobre isso. É agradecer muito a Deus que o Pedro Severino não morreu, era tratado aí como morte cerebral e hoje está fora da UTI e respirando sem aparelhos. Isso é um milagre. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos do Pedro Severino e que dê mais forças a eles para poder superar. E é óbvio, dá força também ao Pedro para poder superar. Eu tenho certeza que o Pedro, quando ele se ligar em tudo que está acontecendo, ele vai perceber que está vivendo, nasceu de novo. E é isso. Que Deus o abençoe bastante. Mas vamos falar de Flamengo agora. Nuno Campos iniciou os trabalhos no time sub-20 do Flamengo. Nessa terça-feira ele deu treinamento, inclusive para a equipe. O Kleber dos Santos ainda não foi demitido, mas perguntei a uma pessoa do Flamengo e eu vou ler exatamente o que essa pessoa disse. A pessoa disse, Nuno começou hoje a treinar. Eu perguntei, e o Kleber dos Santos, o que vai acontecer? Será demitido? Aí a pessoa respondeu, sim, será. Então, em breve o Kleber dos Santos deve ser desligado do Flamengo, lembrando que ele foi o treinador do Sub-20 durante esse tempo aí, também comandou o time profissional no início do Campeonato Carioca, com muitos garotos do Sub-20, enfim, recentemente foi até campeão da Libertadores Sub-20, o Kleber dos Santos, que ele tenha muito sucesso na carreira dele. O Flamengo está mudando o treinador do Sub-20 por entender metodologia de trabalho, que agora o Sub-20 vai ser junto com o time profissional, vão fazer os mesmos trabalhos. Então, na visão do José Boto, o Nuno Campos tem o perfil ideal para esse momento, para essa nova etapa do Sub-20. Agora vamos falar da informação. Vender mais do que comprar, porque é isso que vai acontecer hoje no Flamengo. Na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, na última quinta-feira, o BAP, presidente do Flamengo, explicou isso para os conselheiros. E a nota do GE diz o seguinte: para normalizar o fluxo de caixa e alcançar a meta orçamentária, a diretoria considera vender mais jogadores do que comprar em 2025. O diagnóstico do presidente BAP e sua equipe é de que os movimentos do Flamengo no segundo semestre de 2024 colocaram em risco as finanças, principalmente porque a antiga gestão comprou atletas, Gonzalo Plata e Alcaraz, antes de vender ativos. Em 2025, o clube começou vendendo antes de comprar. O zagueiro Fabrício foi vendido ao Cruzeiro por 44 milhões de reais. Depois o Flamengo comprou o atacante Juninho por 31 milhões de reais, de forma parcelada. Até o momento foi o único investimento do Flamengo, já que o Danilo chegou aí sem necessidade de investimento de compra de outro clube. Negociou luvas, direito de imagem e contratou o Danilo. Agora vamos falar sobre a polêmica envolvendo De La Cruz, porque segundo o jornal uruguaio DS Sports, De La Cruz do Flamengo não foi cortado do Uruguai por conta da altitude na Bolívia, e sim por ter discutido com o departamento de futebol. Segundo a apuração, o clima teria ficado bastante tenso no vestiário e a comissão técnica de Marcelo Bielsa decidiu desconvocar o meia. Cara, eu não duvido disso aqui, porque o Bielsa não tem um bom relacionamento com os atletas uruguaios. Inclusive o Canóbio parou de ser convocado por conta de um desentendimento com o próprio Bielsa. O Canóbio, que hoje está no Fluminense, na época ele era do Atlético Paranaense, teve esse desentendimento com o Bielsa. Não foi só o Canóbio, vários outros jogadores também demonstraram ali que não se dão muito bem com o treinador uruguaio. Eu vou ser sincero, eu não tenho essa informação, tá?
Isso aqui é uma publicação do Jornal Uruguai há pouco. Estou gravando esse vídeo aqui, o jornal publicou há poucos minutos. Perguntei a uma pessoa do Flamengo, até o momento não obtive a resposta, se está sabendo de algo, se de fato procede, mas caso eu tenha alguma atualização sobre esse assunto, repito, que é um assunto polêmico, isso chama atenção, porque se isso aconteceu, a chance do De La Cruz não ser mais convocado por Bielsa é grande, o que teoricamente é bom para o Flamengo, é ruim para o jogador, mas para o Flamengo é maravilhoso, não vamos negar, né? Tendo em vista o que está acontecendo nessa data FIFA, Gerson se machucou com a seleção, Arrascaeta se machucou com a seleção, o Pedro está até hoje parado porque se machucou com a seleção. Então, para os clubes, sejamos francos, a data FIFA muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, tendo atualização sobre esse assunto, eu com certeza vou trazer aqui para vocês no canal Vene Casagrande. Flamengo demonstrando novamente aí que está trabalhando de uma maneira correta, assessoria de imprensa, enfim, com toda a transparência possível, emitiu mais um boletim médico nessa terça-feira e dizendo o seguinte: Gerson, exame de imagem realizado no clube nesta terça-feira não constatou lesão muscular no jogador. O atleta apresenta um quadro de desgaste físico e por isso fará trabalhos específicos no CT Jorge Gelau. Bruno Henrique iniciou os treinamentos em campo com a preparação física nesta terça-feira. De Arrascaeta, exame de imagem realizado no clube nesta terça-feira confirmou lesão no adutor da coxa direita. O jogador dará continuidade ao tratamento no CT Jorge Gelau. Vamos por parte. De Arrascaeta, o clube não divulgou aqui, mas eu apurei que a lesão é considerada pequena, que se fosse para classificar essa contusão seria de grau 1. Vene, isso quer dizer que ele vai voltar naquele prazo que vocês gostam, de 10 a 15 dias? Não. Sabe por quê? A lesão de grau 1 num jogador que pouco se machuca, a forma de tratamento e como esse jogador reage ao tratamento é totalmente diferente de um atleta que a todo momento está sofrendo com problemas musculares, que é o caso do Arrascaeta. Então, o Arrascaeta vai voltar rápido? Não sei. A boa notícia é uma lesão pequena. Então, a chance de ele voltar rápido é grande. Bruno Henrique, boas chances de ele ficar à disposição para o jogo de sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, e é o mesmo panorama do Gerson. O Gerson, fisicamente falando, muita gente diz, é um cavalo. Não só ele, né? O Bruno Henrique também. Falo que os dois são absurdos, fisicamente falando, que reagem super bem. Então a tendência é que os dois fiquem à disposição, sim, do técnico Felipe Luiz para pegar o Internacional no sábado. Lembrando que o Bruno Henrique se machucou, nem jogou a final do Campeonato Carioca por conta desse problema físico, mas fica a preocupação em relação a Arrascaeta, gente. É chato ficar falando isso, mas de fato é um jogador que tem demonstrado que, fisicamente falando, não vai dar conta do recado do forte calendário que é o futebol brasileiro. E novamente a lesão, a seleção uruguaia atrapalhando a vida do Flamengo, porque em vários momentos, desde quando a Arrascaeta chegou ao Flamengo lá em 2019, toda vez que ele vai para a seleção uruguaia, sempre fica aquele receio de como voltará. E na maioria das vezes, falo isso sem medo, na maioria das vezes, o Arrascaeta não volta 100% ao Flamengo. Mais uma vez, ele lesionado com a seleção. Família rubro-negra. O que era para ser motivo de orgulho acabou virando motivo de indignação para a nação. Na goleada sofrida pela seleção brasileira diante da Argentina por 4-1, um dos nossos, o jovem lateral direito Wesley, do Flamengo, acabou sendo jogado direto na fogueira por Dorival Júnior, técnico da Amarelinha. A escolha do treinador em colocar o garoto como titular em um dos maiores clássicos do mundo gerou revolta nas redes sociais, e a torcida rubro-negra, claro, não deixou barato. A leitura geral foi de que Wesley foi exposto, queimado e sacrificado em um jogo que pedia experiência, não teste. E o mais revoltante é que Wesley já vinha sendo pedido como titular por boa parte da torcida brasileira por conta do seu desempenho espetacular com o manto sagrado. O garoto é talentoso, tem personalidade, mas a estreia como titular não podia ser logo no Monumental de Nunes, contra uma Argentina embalada e completamente entrosada, né, Dorival? A bronca não foi nem com Wesley, mas com o contexto. Colocar um garoto de 20 anos, em sua primeira experiência com a seleção principal, contra Messi, Di Maria e companhia, sem o mínimo de entrosamento com os colegas, foi uma decisão questionável, para dizer o mínimo. As redes sociais foram inundadas de comentários de torcedores do Flamengo e da seleção criticando o técnico Dorival.
Teve quem dissesse que o treinador queimou Wesley, colocou o garoto numa fogueira, vai acabar queimando até o Endrick se continuar assim, e até mesmo que o próximo da fila seria o Léo Ortiz, outro rubro-negro que entrou no segundo tempo e já sentiu a pressão. É uma sensação clara de que Dorival está tomando decisões mais pela pressão ou improviso do que por convicção. E isso, em um cenário de crise técnica da seleção, só joga ainda mais gasolina no incêndio. Mas a verdade é que o Wesley não tem que abaixar a cabeça por esse episódio. A nação conhece seu talento, sua entrega, sua qualidade defensiva e ofensiva. Foi titular absoluto na campanha vitoriosa do Carioca, fez partidas seguras, mostrou personalidade nos clássicos e, sob o comando do Felipe Luiz, só tem evoluído. Esse tropeço na seleção, com a camisa amarela, não apaga em nada o brilho que ele construiu com a camisa rubro-negra, nem o futuro promissor que ele ainda vai trilhar. Agora é virar a chave, porque o Mengão já entra em campo neste sábado, pela estreia do Brasileirão, diante do Internacional, no Maracanã, às 21 horas. E sim, Wesley pode estar de volta, pronto para mostrar que no Flamengo ele é protagonista, não coadjuvante. Aqui ele tem confiança, respaldo da torcida e um sistema tático que valoriza suas melhores características. Então comenta aqui embaixo, você acha que Dorival errou feio com Wesley? E mais, será que o técnico da seleção tá pronto para essa responsabilidade ou tá perdido nas decisões? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do mais querido. Porque aqui, a gente defende o Flamengo dentro e fora de campo.